Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, muitas notícias, cara. Jürgen Klopp anunciando a sua aposentadoria do futebol, também o Corinthians acertando a contratação do Gustavo Cuejá, onde será que vai jogar o Michael? Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, estão todos esses clubes disputando a contratação desse jogador, que não fará parte dos planos aí do Al Hilal. Vamos falar desse assunto e muito mais agora para vocês, mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, falta pouquinho para a gente chegar a 25 mil inscritos. Se você puder compartilhar com seus amigos aí também, vou agradecer demais. O YouTube agora também está fornecendo uma nova ferramenta, cara. Quando você clica lá no gostei, automaticamente nos comentários já aparece a palavra hypar. Se você puder clicar lá em hypar para mim lá o vídeo lá, vou agradecer demais para o YouTube recomendar o nosso canal para mais torcedores, mais amantes de futebol aí. Valeu quem está fazendo isso aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Bom, sem enrolações, e vamos logo para as nossas notícias, cara. A primeira notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é a aposentadoria do Jürgen Klopp, né, cara? O ex-técnico do Liverpool já tinha anunciado a sua saída do Liverpool para dar uma descansada, para dar uma pensada na sua vida, mas os fãs do Klopp ainda tinham esperança que ele retornaria a trabalhar no futebol, só que isso não irá acontecer mais. Aos 57 anos, ele anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol e não irá trabalhar mais como técnico de futebol, né? A última temporada dele foi essa que acabou na Europa, 2023-2024, lá no Liverpool, ganhou vários títulos, um cara totalmente reconhecido, junto ali com Guardiola, sem dúvida nenhuma, revolucionaram o futebol nos últimos anos e desejamos sorte aí na aposentadoria do Klopp, que ele curta bastante a sua família. Bom, e por falar em treinador, o River Plate acertou o retorno do técnico Marcelo Gallardo. Após a saída do técnico Demichelis, o Gallardo, que saiu lá do futebol árabe, retornou aí ao seu clube do coração, onde é ídolo, né, cara? Com certeza é um time que ele dá muito certo e tem certeza absoluta que o River Plate vai vir muito mais forte agora com a volta aí do Marcelo Gallardo. Por falar em aposentadoria, o atacante Éder, do Criciúma, aquele mesmo, com passagens pela Inter de Milão, seleção da Itália, aqui no Brasil jogou também no São Paulo, o jogador irá se aposentar no próximo dia 3 de agosto e o jogador de 37 anos vai pendurar suas chuteiras aí no sábado diante do Atlético Mineiro. O atacante Jô está totalmente fora dos planos do Amazonas para a sequência da Série B. O centroavante de 37 anos já negocia sua rescisão contratual com o clube que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Com certeza a contratação do Jô todo mundo já sabia que iria dar nisso aí, né, cara? Que ele não iria conseguir render absolutamente nada na passagem dele pelo Corinthians. A última passagem dele já não estava jogando nada, convivendo bastante com problemas extra-campo. E já no Amazonas, com 37 anos, demonstrando pouco futebol, o clube entendeu que não era o momento de continuar com o Jô, afastou ele e deverá rescindir nos próximos dias o contrato do atleta. Lá no Cruzeiro, o clube tem interesse em comprar o Álvaro Bareal em definitivo. O jogador está somente emprestado ao Cruzeiro e pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. A opção de compra gira em torno de 20 milhões de reais, de acordo com o Globoesporte.com. Fluminense negocia a contratação do centroavante Edgar Júnior, que está atuando no Vivari Nagasaki do Japão. O jogador de 33 anos tem contrato válido até o início de 2025 com o clube japonês e aqui no Brasil tem passagem por vários clubes, se destacou mais com a camisa do Bahia. Após passagem pelo Internacional, o lateral direito Hugo Malo deverá ser novo reforço do Ares da Grécia. O espanhol de 33 anos deverá assinar o contrato por 2 temporadas com o clube grego, que não renovou o contrato com o lateral direito Fabiano, que tem passagens pelo Cruzeiro, Palmeiras e outros clubes aqui no Brasil, Chapecoense. O jogador já está negociando a sua ida para o Ceará, saiu do Ares para a entrada aí do Hugo Malo. O jogador de 32 anos possivelmente deverá ser reforço do Vozão para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá no Grêmio, o clube está encaminhando a compra em definitivo do atacante Soteldo. O jogador pertence ao Santos e o valor já está definido no contrato do atleta, né? O Grêmio terá que pagar cerca de 5 milhões de dólares ao Santos para comprar em definitivo o jogador, algo que deverá acontecer caso o Grêmio não caia de divisão. Porque o Grêmio está lá embaixo, né, na zona do rebaixamento, se recuperou na última rodada ao vencer o Vasco, mas vive uma péssima fase, né? Tem que ficar de olho aí nesse rebaixamento, mas o Soteldo com certeza vai ser de grande ajuda para o Grêmio continuar essa luta contra o rebaixamento e se ficar na primeira divisão, certamente o Grêmio irá comprar o jogador. Continuando nosso girão de notícias, o Atlético Paranaense vem recebendo vários nomes de jogadores oferecidos ao clube nos últimos dias
e entre eles está aí o volante Renato Tapia. O jogador peruano disputou a última temporada pelo Celta de Vigo da Espanha e o Furacão está avaliando a contratação do jogador de 29 anos. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense pode perder o volante Christian aí para o Fenerbahçe da Turquia. O clube turco busca aí a contratação do jogador para ser meio que um reserva do brasileiro Fred, que está atualmente lá no clube turco também. E por falar em Turquia, o próprio Fenerbahçe e também o Galatasaray, rival do Fenerbahçe, estaria interessado na contratação aí do Richard Rios do Palmeiras. O Fenerbahçe teria oferecido cerca de 21 milhões de euros mais bônus para contratar o colombiano. Vale ressaltar que o Galatasaray também está na luta para tentar a contratação do jogador e ainda não fez uma proposta oficial para comprar o jogador colombiano. O clube paulista está avaliando a proposta do Fenerbahçe e pode ser que tenha negócio aí nos próximos dias. O CRB teria feito uma consulta aí para tentar contratar o zagueiro Iago Maidana, aquele mesmo com passagens aí pelo América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo, também jogou no Paraná Clube. O jogador está atuando no futebol chinês. Aos 28 anos, o jogador estaria cogitando renovar o seu contrato lá na China e permanecer no clube asiático. Porém, ele vem tendo sondagem de clubes da Série B e também da Série C. O Botafogo da Paraíba, dias atrás, também teria buscado informações sobre esse jogador. Bom, e lá no Corinthians, de acordo com o Globoesporte.com, o clube tem um acordo com o volante Gustavo Cuejá, jogador que disputou a última temporada pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, e o Timão tenta a contratação do jogador de 31 anos. O jogador teria sido a indicação do técnico Ramon Dias, que fez o mesmo quando ele estava trabalhando no Vasco. Porém, no Vasco, Gustavo Cuejá não chegou a fechar com o clube, apesar de ter tido a negociação muito avançada, mas não chegou a fechar com o clube do Rio de Janeiro. E agora tudo indica que ele será reforço do Timão. A oferta feita pelo Corinthians ao clube árabe é de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, para contratar o jogador de 31 anos. Vale ressaltar que há informações que o Corinthians deverá oferecer um salário astronômico aí ao Gustavo Cuejá, que geraria em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais para contar com o colombiano. Bom, o lateral esquerdo Henrique, ex-Vasco, que estava no Lyon da França, foi reprovado nos exames médicos no Nantes da França. O jogador está livre no mercado, desperta interesse de algumas equipes aqui no Brasil. O clube que demonstrou maior interesse em contratá-lo foi o Grêmio aí nos últimos dias, porém essa reprovação nos exames médicos do atleta pode ser um alerta para quem queira contratar aí o Henrique. E por falar em ex-jogador do Vasco, o meio-campista Carlinhos, que passou pelo Vasco em 2020 e 2021, o jogador estava no Portimonense de Portugal, acertou sua ida para o Qatar SC, lá do futebol do Qatar. Aos 30 anos, o jogador tem passagens pelo Bayer Leverkusen, Internacional, Red Bull Brasil, jogou no futebol da Suíça, Estoril de Portugal, Standard Liège da Bélgica, Guarani, Vitória de Setúbal de Portugal e também Vasco. Por falar em Vasco, o clube ainda tenta a contratação de jogadores aí para o restante da temporada, né? 2 nomes estão sendo especulados no Vasco, só que o Vasco já está encontrando muitas dificuldades para contratá-los, né? O primeiro deles seria o Michael, jogador que está sendo bastante especulado aqui no futebol brasileiro, principalmente aí no próprio Vasco e no Corinthians. Se fala também que o Flamengo está interessado no jogador e também surgiu o Cruzeiro aí na parada como um clube interessado na contratação do Michael. Eu acho que praticamente todos os clubes da Série A têm um interesse no Michael e o Vasco não vê com bons olhos essa alta concorrência e certamente o Michael não deverá ser reforço do Vasco, a menos que o Vasco ache aí algum investidor para investir nos salários aí, que com certeza o jogador deve ganhar um salário astronômico lá na Arábia, vai querer ganhar algo semelhante aqui no Brasil, e o Vasco vai ter que ter muita grana para bancar essa contratação. O jogador não ficará no Al Hilal, o clube já deu o ultimato aí, disse que não vai utilizar o atleta e que ele já pode procurar um novo clube. Outra situação é a do Brian Rodrigues, um jogador que também foi bastante especulado aqui no Brasil, principalmente no Corinthians e também no próprio Vasco. Porém, o Vasco vê com muita dificuldade essa contratação. O jogador teve problemas pessoais lá no México e também sem falar que o América quer muita grana para negociar o Uruguai, né? Essas duas contratações podem estar bem distantes aí de acontecer lá no Vasco. Deixe nos comentários o que você acha do nome do Michael e também do Brian Rodrigues. Se você aí, torcedor vascaíno, gostaria de ver os dois atuando aí no Vascão, eu acho pouco provável que pelo menos um deles vai fechar com o Vasco, já que são jogadores caríssimos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Aí deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.